Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer um Tesouro Talks com algumas perguntas selecionadas do final do ano ali, naqueles dias em que o canal ficou um pouco parado. Teve várias perguntas interessantes, eu fiz uma compilação aqui e vou mostrar para vocês. Percebam, sempre vai estar aqui à direita da sua tela a capinha do vídeo que gerou a pergunta. Então, se você está começando, está solidificando os seus conhecimentos, dá uma revisadinha depois com calma no vídeo citado em questão. Muito bem, vamos ver aqui. A Flávia pergunta, a taxa do IPCA 26 está boa. Atualmente, gente, ela está em 2,7 aproximadamente. Creio que na análise toma a variável pré em um cenário de taxa básica constante. Como se comportaria o pré-26 num cenário em que haja alta da Selic para 3 ou 4% até 2026? Bom, pessoal, a minha visão é que isso aí já está precificado, certo? Porque assim, o mercado, quando a gente vê lá o Boletim Focus, que tem assim aquela trajetória de inflação futura, aquela trajetória de Selic, aquela trajetória de dólar, por exemplo, aquilo ali é o que a média do mercado pensa, certo? O Banco Central, que apenas compila os dados, ele coleta, junta e publica, ele pega ali a mediana. Então, quer dizer, o valor que separa as duas metades, que separa, a gente sabe que vai ter uma metade que vai pensar acima daquele valor e uma outra metade que vai pensar abaixo. Pois bem, se acontecer exatamente o que o Boletim Focus prevê, não muda nada, está tudo precificado. Por quê? Porque é exatamente o que a média do mercado espera. Então, se acontecer aqueles valores, tudo bem. A questão é a seguinte, se essa alta da Selic vier rápido, de uma hora para outra, aumentou assim, sei lá, deu um choque inflacionário, o IGPM que chegou a 25%, transferiu tudo para o IPCA, o IPCA virou 25% ao ano, e aí tem que fazer alguma coisa, aí vai aumentar, aí vai estressar muito. Então, deu para entender qual é a moral. O mercado não gosta de surpresas, certo? Deu a surpresa, o mercado vai reagir mal. Aí o que acontece? Agora, no final de janeiro de 2021, o mercado deu uma tensionadinha ali na penúltima semana e depois deu uma relaxada na última semana, certo? A tensionada foi muito em questão das dúvidas sobre o comprometimento fiscal. Aí veio o ministro da Economia, veio o presidente da República, reafirmaram o compromisso fiscal, o mercado acalmou. Só que tem uma coisa, o mercado começou a precificar, e aí veio o Copom, né, gente? E aí o Copom, naquela ata ali, mostrou que tem alguns membros ali do comitê que estão em dúvida, e se não era mais interessante ter um aumento da Selic, deixar o estímulo extraordinariamente elevado. Teve aquela discussão toda, muitos agentes no mercado financeiro viram aquilo e pensaram, não, ele vai começar a aumentar antes, ele vai começar a aumentar a Selic antes. E aí já começou a reprecificar a coisa, certo? Então, pessoal, Flávia, demais amigos aí do canal, o que eu acho? Assim, 3,5 está previsto para o final desse ano, no Boletim Focus, certo? E é possível, é muito possível, é possível até um pouquinho mais, tá? Isso aí tem no vídeo dos tubarões que eu larguei no sábado, nesse último sábado. Então, gente, se ficar nisso, não, essa alta aqui, e aí que tá, você colocou na pergunta até 2026. Se acontecer isso até 2026, gente, o título ele vai seguir a curva dele, normal, certo? Ele vai andando. Daqui a um ano ele está como 25, daqui a 2 anos ele está como 24 e assim por diante até chegar a zero no dia do vencimento. Taxa fica zerada no dia do vencimento. Só que assim, eu estou falando aqui 3 a 4%, porque é a pergunta da maioria, né? Se esse ano a Selic subir para isso, certo? Isso é o que o mercado espera. Então, está precificado. O que pode acontecer? Talvez vai ficar oscilando na mesma, certo? Bem francamente, vai oscilar na mesma. Pode ser que fique 0,1, 0,2, um pouquinho acima a taxa de cada papel, certo? Mas não vai ser muito mais do que isso, porque é o que se espera. O problema são surpresas, tá? Surpresas, e aí sim o mercado
fica sem rumo por vários dias, como vocês viram, no auge dos problemas em março de 2020 foi assim. Então em suma é isso, tá? O problema é se a coisa, ó, você pergunta 2026, bom, 2026 não tem mistério nenhum, segue normal. Mas o problema é assim, ó, é 2021, 22 acontecer isso aqui. Bom, aí assim, ó, tá precificado, é o que o mercado espera, não é surpresa, certo? Se fosse surpresa, bom, aí talvez surpresa seja o Banco Central ter que aumentar a Selic para 7%, 8%, porque o IPCA virou 25%, entendeu? De uma hora para outra. Aí sim, tá? Aí sim seria uma surpresa terrível, mas o mercado, o cenário atual é bem tranquilo assim. O Arthur pergunta aqui se eu invisto em renda variável, e aí eu só posso dizer que eu invisto em fundos imobiliários, certo? A CVM aí não permite recomendação e tal, e não, enfim, né? A gente tem que cumprir, tá, pessoal? A Suzana pergunta, como funciona o ganho no Tesouro? A gente ganha a taxa anual e a inflação é a média do período contratado ou o cálculo é anual? Tipo, ganha-se a taxa e a inflação todo ano e esse valor trabalha como juros compostos. Então, assim, ó, vamos tentar limpar um pouquinho a confusão aqui, ó. O cálculo é diário, certo? Como é que a gente faz? Tem o valor nominal atualizado, tá, que hoje está em mais de R$ 3.400 para os tesouros IPCAs. Esse VNA ele é atualizado todo dia pela estimativa da Ambima, da inflação, que é excelente, tá? É muito correta ali a estimativa que eles fazem. E no dia 15 de cada mês é colocada a inflação oficial, certo? Então, se eu sei que o meu título vai chegar lá no dia do vencimento, por exemplo, Tesouro IPCA 2035, hoje está mais de R$2.000, está em torno de entre 2.000 e 2.100, tá? Ele está oscilando nisso. Se eu sei que ele vai chegar a 3.400 no dia 15 de maio de 2035, estou falando do IPCA 35, como é que eu faço para calcular o preço dele hoje? Eu pego esse valor no futuro, que esse valor no futuro é um VNA, e desconto ele pela taxa do papel e trago a valor presente. Porque eu retiro a inflação da conta, certo? Na conta não vai inflação, gente. Porque a inflação, ela é desconhecida, certo? Ela é desconhecida. E a inflação a gente ganha por quê? Porque o VNA está sempre aumentando, ele está sempre acompanhando a inflação. E o meu título vai virar o VNA lá no fim. E no meio do caminho, ele está rendendo a taxa acima da inflação para chegar no VNA. Porque, por exemplo, se for IPCA mais zero, o preço dele deveria ser o VNA, deveria ser 3.400. Isso é calculado diariamente, certo? Diariamente. Claro, hoje, ano passado, nós estávamos há 15 anos do vencimento do IPCA 35. Hoje nós estamos há 14 anos do vencimento do IPCA 35. Daqui a pouco nós estaremos cada vez mais próximos do vencimento dele. E quanto cada vez mais próximo, menor vai ser o desconto, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tiro 3,60 do VNA por um ano, veja que é mais se forem 2 anos, 3, 4, 5, 6, até chegar ao valor de hoje, certo? Então, quanto mais próximo do vencimento, mais ele vai estar perto do VNA. Isso é outra coisa muito importante da gente entender, certo? Mas é que aí nós temos quais problemas? A inflação oscila e a taxa oscila, né? E aí, se a taxa de desconto for diferente, taxa de 3,6 vai dar um valor X, tá? De 3.400 para algo como 2 ou 2.100, tá? Se a taxa for maior, for 5%, IPCA mais 5, o que acontece com o desconto? O desconto vai ser 5% por ano vindo lá do futuro até o dia de hoje. Aí o preço vai ter que ser menor aqui. Aí vai ser bem menos de 2.000 se a taxa for IPCA mais 5, certo? E aí a gente só vai ter certeza do valor absoluto lá no fim, quando a gente vai ter toda a inflação computada e sem descontos, né? Ele vai ter se tornado o VNA. E isso tem a data, que é 15 de maio de 2035. Por isso que é renda fixa, tá? Por isso que a renda variável, ela é variável porque ela não tem nenhum ponto em que ela te prometa estar com tal valor. E a renda fixa tem esse ponto fixo no tempo,
certo? Essa é a diferença fundamental. E tem gente falando um monte de besteira na internet sobre esse assunto, inclusive dizendo que a renda fixa não é fixa. Ah, por favor, né? Se a renda fixa não é fixa, ela é variável. Se a renda é variável, ela não tem data, certo? Ela corre ao sabor da oscilação do mercado, do desempenho da empresa, etc. Então, gente, tá? Vamos saber o que é renda fixa, o que é renda variável. Tá? E o cálculo é meio chatinho de fazer a precificação do Tesouro IPCA. Mas é assim. O jeito mais fácil de entender é esse. Pega o VNA, certo? A gente sabe que o VNA é o destino final de todos os tesouros IPCAs. E aí a gente desconta para trazer a valor presente, como seria a taxa. E a inflação não me interessa, porque a inflação vai estar sempre no VNA. Se houver deflação, o VNA fica um pouquinho menor. Se houver inflação, o VNA fica um pouquinho maior. Tá? Então o cálculo é diário, mas tem que ter essa suposição, tá? Essas presunções todas. Ou seja, calcula diário, mas é uma taxa trazida do futuro para valor presente, certo? E a inflação a gente desconhece, mas ele automaticamente vai estar ganhando a inflação, porque ele vai estar sempre indo atrás do VNA. Muito bem, vamos ver aqui mais comentários do final do ano. O Ricardo aqui, ó. Analisando a tabela, percebi a diferença de custo unitário do papel. Por exemplo, pré-26 com 10 mil reais, compro 13 títulos. Pré-26. IPCA 26, compro 3,3 títulos. Isso faz diferença na análise? Não. Tá? A quantidade... 1, 10, 100 papéis não faz diferença, tá? Faz diferença, claro, na proporção, né? Quem comprou um pré-26 a R$700 e o papel, sei lá, subiu para 770, tá? Ganhou 10%. Aí ele ganhou, se comprou se ganhou 10, comprou 100, ganhou os 10% proporcional ao que ele comprou, certo? PCA 26 a mesma coisa, então não faz diferença. O Alcides diz que na carteira tem os dois, porém o pré historicamente acaba rendendo mais. Não é bem assim, Alcides. Não é bem assim, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa frase para ver aonde está aqui aonde está assim os valores mais como é que eu posso dizer assim, mais balizados, né? Porque uma coisa é uma impressão individual de uma pessoa, tá? Aqui não estou dizendo que ele está errado, mas você teve aquele título que rendeu mais e tal, pode ter sido uma marcação a mercado melhor, você pode ter comprado com uma taxa muito boa. Aí eu dou o exemplo, o famoso exemplo pré-25 a 12% antes das eleições de 2018. Isso é uma coisa histórica que eu acho que dificilmente se repete aí no médio prazo. Bom, deixa eu bater na madeira aqui. Mas temos eleições em 2022, né? Então pode ser que eu tenha que morder minha língua. Mas assim, quando a gente fala de modo geral, e aí se a gente usa a palavra historicamente, aí a gente tem que dar uma olhada nos índices da Ambima sobre isso. Então, pessoal, eu tenho aqui na página da Ambima, vocês estão vendo aqui no cantinho superior esquerdo, a gente entra ali na seção Informar Índices, aqui, e a gente tem que fazer uma pequena pesquisa ali para entrar aqui no IMA, e aí chegar no desempenho aqui, certo? E aí nós temos aqui os dois índices, o IMA-B. O que é o IMA-B? É o índice de todas as NTN-Bs, certo? Ou seja, todo Tesouro IPCA, que está aqui em verde, tá? E na linha laranja estão os pré-fixados, todos eles, tá? E o que é isso aqui? Isso aqui é o valor do índice, então a mesma coisa que um índice Bovespa, né, ou que um índice IFIX. Isso aqui é um índice só que de todos os papéis emitidos nos leilões, tá, gente? Então é um pouquinho maior que o Tesouro Direto. E aqui se mostra a realidade do comportamento histórico
geral de todos os papéis, certo? Todos os papéis prefixados versus todos os papéis Tesouro IPCA. Então, qual é o período aqui que eles permitem a consulta? O período máximo ali é janeiro de 2017. Ele não tem dados anteriores, tá? Talvez tenha na versão em que você se associa e daí você paga lá uma anuidade ou uma mensalidade, não sei bem ao certo, e aí talvez você possa ter dados mais completos. Então, pessoal, estão aqui as duas curvas, tá? Dos prefixados em laranja e dos tesouros IPCAs em verde. E aqui nós temos a resposta. Quem que rende mais no longo prazo? Se bem que 2017 não dá para dizer que é um longo prazo mesmo, eu queria retroceder até 2010, enfim, mas o programa não permite. Na verdade está aqui, ó, 1º de 6 de 2017. Então assim, ó, um índice, tá? Então assim, um está mais acima que o outro no gráfico. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que interessa é a variação proporcional entre eles, tá? Então, o que o conjunto de prefixados mudou o índice? Ele foi de aproximadamente 10 mil pontos para 14 mil e alguma coisa pontos. Qual é a rentabilidade no período do índice? Ou seja, o conjunto de prefixados, 42,9% de junho de 2017 a 31 de janeiro de 21, tá? Nós temos aí um período aí de 3 anos e meio. Demorei um pouquinho aqui para calcular, mas tá aí, 3 anos e meio, tá? E o que aconteceu com os IPCAs? Eles saíram de algo de 5 mil pontos, o IMAB, e foi para 8.050 pontos. Ou seja, o índice rendeu, nesse período, 58,74%. Então, pessoal, quem rendeu mais aqui, nesse período histórico, foi o Tesouro IPCA. O conjunto deles, tá? Rendeu 58% versus 42% da carteira com prefixados. Se a gente descer mais na página, tem ali a composição de carteira. Vocês podem conferir o que tem dentro do IRFM, que é o índice padrão para prefixados, e o IMAB, que é o índice padrão para Tesouro IPCA ou NTNB, tá? E aqui vocês têm toda a explicação e tal. Olha, para quem tiver um tempinho aí no sábado de noite, melhor programa que tu vai fazer na tua vida é entender bem esse gráfico aqui e esses índices, tá? Então, bom, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para a pergunta. Então, por isso que eu fiquei com o pezinho um pouco atrás aqui dessa frase aqui: historicamente, o pré acaba rendendo mais. Talvez o seu, você tenha comprado num momento muito bom e tal, mas não podemos falar isso genericamente, tá? Vamos ver aqui, os prefixados têm uma forma de proteção contra a inflação, ou ao menos uma tentativa? A única coisa, Igor, que protege o prefixado é a taxa. A única coisa, tá? Nem vi aqui o que o Clemente diz. É a mesma coisa. A única forma de proteção dos prefixados é oferecer uma taxa de juros mais convidativa, acima da inflação prevista. Porém, se a inflação disparar, os juros podem ficar negativos, ou seja, o investimento perderá poder de compra. Particularmente tenho todos os títulos vigentes, a fim de mesclar custo-benefício entre todos. Parabéns, Clementino. Parabéns, legal. Eu não tenho todos os títulos, tá? O pré-31 eu não tenho. O pré-31 com juros semestrais eu ainda não comprei, tá? Mas eu já falei isso em vídeos anteriores. Se bater 9, eu vou dar uma experimentada. Não é recomendação, tá? Mas eu só estou comentando aqui uma margem, uma taxa que eu julgo com uma margem suficiente para as oscilações da inflação aí, 4,5, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho que o pré-31 acima de 9 vai ter uma margem adequada aí para a inflação. O Vitor... Isso aqui, as taxas caíram muito, isso aqui foi lá em dezembro, né? Então, será que não é hora de vender e realizar o lucro na marcação ao mercado? Da perspectiva das taxas caírem ainda mais?
Olha, pessoal, só para resumir assim a minha posição quanto à realização de lucro da marcação a mercado, eu acho que isso dá para fazer com aqueles papéis que você entrou porque você não vai ficar com eles, então você já planejou de antemão e que você comprou numa taxa que você julgou muito boa e você está esperando a queda de taxa, e aí os melhores para isso, na minha visão, são os prefixados, tá? O que aconteceu? Depois disso, depois de dezembro, quando as taxas caíram bastante, elas deram uma tensionada em janeiro, depois voltaram a cair no finalzinho de janeiro. Então, assim, elas estão meio que, se a gente pegar aí um prazo de 2 meses, né, que é mais ou menos o período aí da pergunta, a gente tem aí meio que um andar de lado, certo? Muito ao sabor dos ventos, né? Então, o que eu quero dizer? Dezembro, o mercado ficou otimista, daí em janeiro já começou a ficar pessimista com relação à questão fiscal, aí depois isso abrandou de novo, agora nós vamos entrar em fevereiro, tem essa perspectiva aí. Qual é a perspectiva? Eu acho que vai manter uma certa estabilidade, tá? Vai manter uma certa estabilidade até que os grandes problemas mundiais se resolvam. Eu me refiro à questão da sanitária, principalmente. Para aqueles que têm poupança ainda regidos pelas regras antigas. Olha, gente, quem tem poupança antiga, ou seja, depósitos até maio de 2012, tá? E não adianta depositar depois, porque não vai render mais. Tem 6% ao ano mais TR, sem imposto de renda. Olha, gente, isso aí, para as taxas de hoje, é um paraíso, certo? Porque você tem isso, um pouquinho mais do que 6%, né? Você tem 7 e pouco no prefixado 26%, mas você tem que pagar imposto de renda e taxa B3. Então, quer dizer, essa poupança antiga, ela é um investimento mesmo, tá? Tem gente que diz que poupança não é, e não sei o que e tal, mas vamos falar a verdade aqui. Poupança antiga, 6% ao ano, sem imposto de renda, sem taxa B3, olha, não dá nem para considerar como reserva de emergência. Eu acho que reserva de emergência você pode escolher um investimento pior, tá? Porque a poupança antiga, sim, investimento com I maiúsculo, tá, gente? É da época do Natal aqui, então Feliz Natal atrasado. Não podia ser mais acertado sua abordagem, muito obrigado. Maravilha, o Carlos gostou aí do nosso conteúdo. O Luiz Carlos, tem uma dúvida aí muito parecida com o que a gente começou comentando no vídeo, o IPCA 26 ou IPCA 35, o rendimento é mensal ou anual? É diário, tá? O cálculo é diário, tá? Mas você vai perceber um rendimento interessante quando a taxa que você tem no mercado é menor do que a taxa que você comprou, tá? Aí você vai perceber um movimento interessante, você vai perceber uma rentabilidade superior. Se a taxa for igual, a taxa de resgate for igual à taxa que você comprou, você vai perceber o rendimento do período só, tá? E se a taxa estiver mais alta, eventualmente você pode até ter prejuízo, mas aí a questão é assim, você fica no papel, não se estresse, por favor, fica no papel, que o tempo vai amenizando esse prejuízo eventual de marcação a mercado e nunca se sabe o dia de amanhã, as taxas oscilam muito, elas podem voltar a cair de novo. Muito bem. Desejo mudar a reserva de emergência de Tesouro Selic para IPCA 26. O que é melhor, aportes fracionados num período mais curto ou período mais longo? Olha, eu acho que quanto mais a gente puder fracionar, melhor, mas não a um ponto em que fique assim, né? Eu tenho 5 mil reais e eu vou dividir em aportes de 50 reais. Aí fica um pouco irreal isso aí, né? Porque você vai estar deixando muito tempo passar para fazer esses aportes. Entre 10 e 30 meses, olha, eu ficaria no meio termo mais perto de 1 ano, certo? Mas isso é muito pessoal, talvez eu esteja refletindo aqui a minha percepção, os meus prazos, a minha situação individual de investidor, né? Porque não dá para abrir uma recomendação geral, certo? Se as taxas, por exemplo, do IPCA 26,
Se eu considerar que elas estão muito, muito boas, aí vale a pena reduzir bastante esse prazo, né? Por quê? Porque eu quero garantir a taxa muito boa. Se eu considerar que as taxas são muito ruins, aí vale a pena alongar mais esse prazo de aporte fracionado, né? Com esperança de tentar pegar uma taxa melhor no futuro. E se a taxa vem progressivamente melhorando, a gente pode progressivamente ir aumentando um pouquinho esses aportes fracionados e antecipando um pouco esse prazo. Então, assim, ó, o melhor mesmo é ir acompanhando o mercado, acompanhando as taxas médias, ficando de olho e sendo dinâmico, né? A gente tem que estar com a cabeça sempre muito aberta no mercado financeiro, porque as coisas mudam muito, certo? E a gente sabe que a questão da Selic, eu vinha com uma posição meio rígida aí nos últimos vídeos, sempre duvidando muito desse aumento da Selic. Mas o que mudou? E aí eu falei isso no vídeo de sábado último. A questão, entrou muita grana no Tesouro Selic, na LFT. Entrou muita grana na LFT. Então, assim, ou o mercado está dando um voto de confiança para o Banco Central, ou tem um acordo de cavalheiros. Então, eu acho que a Selic vai subir mesmo, certo? Então, e eu não estava muito crente nessa possibilidade até algumas semanas atrás. Mas teve esse fator que mudou a minha perspectiva, a minha visão. Então, a gente tem que ser assim. Então, por exemplo, você faz lá uma divisão, tá? E aí as taxas começam a subir gradativamente. Você vai aumentando mais essas compras, você vai diminuindo a divisão, não tem problema, você vai fazendo aportes um pouquinho maiores. As taxas começam a cair, a despencar, cai, cada vez fica mais caro comprar o título, aí você fraciona mais. Quando as taxas estão muito baixas, uma estratégia boa é comprar menos. Então, você consegue fracionando mais isso. Agora, quanto a essa questão aqui, ó, o que começou na sua frase, mudar a reserva de emergência de Selic para IPCA 26, tá? Eu não gosto muito. No seguinte aspecto, não muda de 1 para 1, muda de 1 para mais investimentos. Nada impede que a nossa reserva de emergência seja diversificada, que tenha vários investimentos, inclusive fora do Tesouro. Então ali você pode botar a CDB de banco confiável, com liquidez diária, você pode colocar algum fundo DI competente, pelo amor de Deus, fundo DI competente, com taxa baixa, né? Você pode colocar até banco digital que paga ali a remuneração do Tesouro Selic. Você pode botar fundo de Tesouro Selic com taxa zero, tem já vários concorrentes no mercado. Você pode, então, pegar alguns papéis no Tesouro Direto e aí, com o advento dessa inflação mais alta em 2020, o prefixado mais curto ele ficou carta fora do baralho para isso. Mas, enfim, né? Eu acho que você tem que ter várias frentes, tá? Fazer uma reserva diversificada, não tem problema nenhum nisso, tá? E aí, quando aparecer emergência, se eventualmente aparecer emergência, você vai escolher qual você vai precisar resgatar. O Tuan gostou aqui do nosso vídeo, beleza, ele tem o prazo, ótimo, legal. O Oswaldo Bernardo da Silva agradece a gente. Aqui a maioria, muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Já estamos aproximando de meia hora, não quero cansar demais vocês. O Haroldo coloca aqui: eu aplicar mensalmente R$500 no 35, fazer trade no IPCA 45 é uma boa estratégia para alavancar? Esse ano ganhei dinheiro no IPCA 45, entrei na baixa e saí, entrou no preço baixo, isso, porém vendi tudo. Olha, Haroldo, assim, alavancar é um termo mais corretamente empregado para derivativos em que você vai estar investindo com uma suposição no futuro, certo? E em que você vai ter um contrato que vai ter um X valor no futuro, mas que você só vai ter a oscilação no presente, tá? Então é meio que quase que impossível fazer isso no Tesouro Direto. Agora, quanto a estratégia é assim, eu tenho um prazo legal para mim que é 2035. Para aposentadoria, então lá eu aplico
sempre, não importa a taxa. E tem um prazo que eu não tenho, mas que o papel oscila muito, que é o IPCA 45, que a gente já sabe que é o papel que oscila mais em termos de preço, não em termos de taxa, em termos de preço. E aí eu posso, de repente, tentar fazer algum trade para ter um ganho maior e depois comprar o papel 2035, que é o que eu realmente quero. É possível, mas isso é uma estratégia muito arriscada, porque qual é o grande problema? É você ter comprado, por exemplo, numa taxa histórica muito ruim, e aí eu vou citar para vocês o dia 4 de novembro de 2019, em que a taxa do IPCA 35,45 foi 2,89, e aí quem comprou naquele dia, não sei se está com prejuízo na marcação do mercado até agora, eu acho que sim, tá? Tem que olhar ali, tá? Mas, quer dizer, se acontece isso com um papel que você não tem o prazo, aí ficou feio o negócio, né? Então, o que dá para dizer? Eu tenho meu papel de preferência para o objetivo apostadoria, beleza. E eu quero tentar ganho de marcação de mercado, eu quero tentar especular. O que dá para fazer? Dá para pegar papéis com prazo menor. Aí é mais interessante, então, por exemplo, pegar um prefixado o mais longo possível, tentar pegar, de repente, um IPCA menos longo que o 35, mas que ainda assim vai ter uma oscilaçãozinha, mas vai ser menor, que é o caso do IPCA 26. Ou então ter conta em duas corretoras e numa corretora só investir para apostadoria no 35 e na outra especular com o 35, né, tentando fazer ganho de marcação no mercado. E aí, como você tem o prazo nas duas corretoras, porque é tudo IPCA 35, se eventualmente uma hipótese, uma tese de investimento deu errado, e aí você precisa ficar um tempo muito longo no IPCA 35, não tem problema. Você continua com ele e abre uma conta numa terceira corretora e vida para frente, vida que segue. E aí é o que o Luciano fala, ó. Ele gosta aí da ideia de duas corretoras para aplicação, uma para taxas altas e outra para taxa em queda. Beleza, ou para taxa que você vai manter sempre, né? E é isso aí. E o Armindo fez marcação no IPCA 35, vai colocar no CDB, esperar subir e aí coloca novamente. Lembrando que isso é uma estratégia que tem os seus riscos. Então, pessoal, acho que deu aí para fazer um compilado legal aí dessas dúvidas, desses comentários. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.